Alexandre de Moraes dá 14 anos de prisão para mulher que escreveu "Perdeu Mané" na estátua ali representando a justiça. Colocam desse jeito: Moraes condena a mulher que escreveu "Perdeu Mané" por 14 anos. E só isso. Basicamente só isso. E eu tenho que esclarecer. Ela não foi condenada porque ela escreveu "Perdeu Mané" na estátua que representa a justiça, ali no dia 8 de janeiro, quando houve o ataque aos três poderes. Ela não foi condenada ainda. Na verdade, se iniciou o julgamento dela, mas já posso dizer para vocês, ela será condenada. E muito possivelmente a 14 anos de cadeia. Ela foi condenada por 5 crimes. E quem pediu, Andréia? Polícia Federal investigou, disse que ela cometeu atos de agressão e de violência no 8 de janeiro e indiciou ela pelos 5 crimes, Polícia Federal. Concomitantemente a isso, foi para o PGR. À época, tinha sido instituído um grupo de combate aos atos antidemocráticos. No dia 8 de janeiro teve a tentativa de golpe. No dia 9 foi criado esse grupo de procuradores da República para assessorar o Procurador-Geral da República. E eles fizeram todo um trabalho a partir da investigação da Polícia Federal. E o Procurador-Geral da República, esse grupo, também considerou que Débora praticou atos de violência no dia 8 de janeiro. Aquela foto de perder o Mané foi um dos atos, mas não foi só aquilo. Por isso que a PGR, presta atenção no que eu vou te falar aqui, porque eu não vi muita gente falando isso não. A PGR pediu a condenação dela em 30 anos de cadeia. A PGR pediu a condenação dela nos 5 crimes, que chegaria a 30 anos de cadeia. E eu vou te mostrar o vice-procurador-geral da República falando isso. Era o atual em janeiro de 2023. Ele estava assessorando e ele que pegou essa pasta quando havia a troca de procuradores da República. Daqui a pouco eu vou te mostrar ele falando que as penas estão satisfazendo a Procuradoria-Geral da República, que elas são razoáveis e necessárias, adequadas, e que está abaixo daquilo que eles esperavam, porque para muitos eles pediram penas ali que varia até 30 anos, se ela tivesse sido condenada nas penas maiores pelos 5 crimes que a Polícia Federal e que a Procuradoria-Geral da República enquadrou ela. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Inclusive, dentro dos autos do processo, tem provas. Ela mesma produziu prova contra ela mesma. Ela filmou várias situações, ela jogou em grupos de bolsonaristas extremistas, convocando, chamando, incitando. Ela fez tudo aquilo que não poderia ser feito. E agora, Bolsonaro, através de uma estratégia para tentar sensibilizar as pessoas, para salvar o coro dele, para salvar ele, para ver se aprova uma anistia, estão aí lotando as redes sociais de que ela era uma pobre coitada lascada, mãe de família, e que porque escreveu "Perdeu Mané", vai pegar 14 anos. Não é por isso. Foi porque ela fez o terror no dia. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu fiz, inclusive, essa live em 2023 e eu coloquei a fala do vice-procurador-geral da República à época. E ele dizendo que pediu penas que chegavam até 30 anos de cadeia. Porque tinha um grupo ali que fez o terror. E ela está no meio desse grupo que fez o terror. Vamos colocar aqui? E eu já peço para você, enquanto isso, comenta aí sem anistia. Queremos justiça, somos resistência.
e que a justiça seja feita e que cada um responda, gente, segundo a sua culpabilidade. Até porque, antes de colocar aqui o procurador, a Débora, se ela tivesse alcançado aquilo que ela desejava, aquilo que os golpistas desejavam, se fosse alcançado, ela daria um cheque em branco para Bolsonaro matar quem ele quisesse. Porque nós estaríamos numa situação de golpe. Nós estaríamos com a implantação de uma ditadura, onde, para começar, já ia ser assassinado Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e o Lula. E pense você, se existe um grupo que toma o poder e que já chega matando um presidente eleito, um vice-presidente eleito, e um ministro que, à época, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é ministro do Supremo Tribunal Federal, se eles já iam começar o golpe deles, matando essas 3 autoridades, o que seria de mim e o que seria de você? Que não é ministro, que não é presidente, que não é vice-presidente, que não é nada. Ou a gente estaria foragido para não ser morto, ou a gente ia estar no pau de arara. Porque dentro das tratativas dos golpistas, do grupo que se auto-intitulou de Rataria, que era composto por militares, que vai ter o julgamento deles, inclusive, no final de abril, vai começar o julgamento deles, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eles falavam em até criar um centro de concentração, estilo o Auschwitz, que foi o centro de concentração criado por Hitler. Criar em Goiânia, porque muita gente tinha que ser presa, muita gente tinha que ser calada, muita gente ia sumir, como sumiram com Rubens Paiva, que foi assassinado e deram um jeito no corpo dele. Se iam começar matando um presidente eleito, um vice-presidente eleito e um ministro-presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, eu e você não seríamos nada para ele chegar e dar um tiro na nossa cabeça e falar que a gente era comunista louco e tudo mais. Então, se o que essa mulher tentou fazer, essa Débora, tivesse tido êxito, Bolsonaro estaria com a autorização em branco para matar quem ele quisesse nesse golpe de Estado. Então, ela não vai ser presa e não vai pegar 14 anos, porque ela vai pegar. Pode ser que na dosimetria da pena diminua um pouco para 12 anos, 11 anos, mas ela vai ser condenada. Por tentativa de golpe. Por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por organização criminosa armada. Por dano qualificado ao patrimônio público. Por dano qualificado ao patrimônio tombado. Não é porque ela escreveu perdeu mané numa estátua, não. Como estão querendo transparecer aí, ó. Notadamente Bolsonaro, que novamente, preste atenção no que eu estou falando para vocês, Bolsonaro novamente se organiza para incitar as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, especialmente contra Alexandre de Moraes, que seria assassinado por eles. E eu reitero, eu trouxe essa situação para vocês entenderem que chegou em Alexandre de Moraes, mas quem investigou foi a Polícia Federal. Quem pediu a condenação em 30 anos foi o Procurador-Geral da República, foi a PGR. Alexandre de Moraes está julgando, segundo o trabalho da Polícia Federal, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República. Só que essa horda bolsonarista, golpista, porque o 8 de janeiro não acabou. Só vai acabar quando os líderes forem presos, tipo Bolsonaro. Essa horda bolsonarista, eles precisam pessoalizar. Eles precisam trazer uma pessoa como inimiga. E essa pessoa é Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes só faz e só trabalha a partir de um trabalho antecedente da polícia e da PGR. Só que aí dá muito trabalho, né, Bolsonaro? Dá muito trabalho se levantar contra o PGR que pediu 30 anos para Débora e ninguém fala disso. Será por quê? Dá trabalho, né, ô Bolsonaro? Não obstante, vocês tenham levantado aí, né?
Notadamente a partir de Eduardo Bolsonaro atacando delegado. E Eduardo Bolsonaro já fugiu. O que é fujão. Mas quem pediu 30 anos de cadeia para a Débora foi a Procuradoria-Geral da República. E o Supremo Tribunal Federal está fazendo ali dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, da necessidade e adequação, vai condenar ela ali por uns 14, 12 anos de cadeia. Por 5 crimes. Tá com dó? Se tivesse conseguido o golpe de Estado que ela estava lutando ali para ter, eu não estaria aqui. E você aí, progressista de esquerda, você muito possivelmente você não estaria. Se tivesse, você tinha que estar calado. Mudo, calado e cego. Senão você ia pro pau de arara. Tá com dó? Aham. Ai, ai. Vamos ver o procurador falando sobre isso aqui. A conduta está sendo imputada. Está falando da pena aqui agora. Que a pena é razoável e proporcional. Então, quando eu falo que atende às expectativas do Ministério Público, tá, é nessas circunstâncias, tá, de razoabilidade e proporcionalidade. Veja bem, nós imputamos 5 crimes a essas pessoas. Tá? Dessas imputações, a soma total desses crimes daria 30 anos e 6 meses. Entendeu? Então, o Supremo Tribunal Federal está aplicando uma pena de 3 anos a 17 anos para os papagaios de pirata, os pequenos. E ele está falando aqui que os 5 crimes em que eles estão sendo incursos dariam uma pena de 30 anos e 6 meses. E ele fala que os coronéis, que todos aqueles que estão presos por omissão imprópria, já te expliquei, tem que ter uma pena maior do que os papagaios de pirata. Você entendeu, meu querido? Então, mais ou menos 30 anos de cadeia que foi pedido para o grupo que fez o terror lá. E o Supremo está baixando essas penas. Agora, o que não pode é os cabeças até hoje não terem sido condenados. A revolta que tem que ter na população brasileira não é em relação à condenação da Débora, vai pegar uns 12 a 14 anos de cadeia, não. A revolta tem que ser por que Bolsonaro e sua organização criminosa ainda não foram condenados. E enquanto ele não for e não receber a reprimenda estatal necessária e adequada, o 8 de janeiro não acabou. Porque Bolsonaro novamente está incitando as pessoas. Olha aqui a situação. O PGR e a polícia que pediram que ela fosse condenada em 5 crimes. Eduardo Bolsonaro fez uma postagem. Olha aqui a cretinice desse povo. Eu gostei da resposta do Danilo Gentili. Olha aqui. Eduardo Bolsonaro embaixo aqui, ele colocou, ó, 14 anos de prisão para uma mãe de 2 filhos por ela ter escrito uma frase em uma estátua com batom é algo simplesmente inaceitável em qualquer país minimamente civilizado. Aí o Gentili foi lá e comentou, disse assim, ó, a culpa disso é sua e do seu pai, que ficaram instigando convulsão social para tentar dar golpe. Quando essa mulher estava sendo presa, você e seu pai fugiram para a Disney e voltaram falando que eram arruaceiros. Vocês usaram essa mulher antes e continuam usando agora, filho da puta, canalha, covarde. E é exatamente isso que eles estão fazendo. E não é só ela, não. O Clezão também. Dizendo que o Clezão, o sangue do Clezão está nas mãos de Alexandre de Moraes. Não. O sangue do Clezão, que morreu na Papuda, preso em decorrência do 8 de janeiro, está nas mãos de quem incitou ele com mentiras, fake news, teorias de conspirações e levou o Clezão lá para o 8 de janeiro. O sangue está nessas mãos que tem endereço certo e determinado, que é Bolsonaro e sua organização criminosa. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, está fazendo aquilo que a Polícia Federal está solicitando e o Procurador-Geral da República está denunciando. Só isso que eles estão fazendo. Condenação por 5 crimes. Não é porque pinchou, perdeu o mané, não. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuidem, não se esqueça. O que nós somos? O que nós queremos? Justiça. Não é vingança. É justiça.
que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Só isso, mais nada. Tá bom? Justiça sem anistia, somos resistência. Não se esqueça de deixar o seu comentário e toca no like. Ó, a voz está começando a melhorar. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.